Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Gostaria agora de chamar o Pedro, nosso palestrante da noite. Alô. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à nossa casa, né? Já falo nossa casa porque eu já me sinto como pertencente também da equipe do Bezerra. Só dando para vir nas quintas-feiras, mas a gente acaba conseguindo fazer. O tema proposto para essa noite, o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali provavelmente o PowerPoint quis corrigiu a abreviatura do S, né? Evangelho segundo o Espiritismo, soltou mais um S lá. Obrigado. Dai de graça o que de graça recebestes. Quando eu peguei esse tema para estudar, para poder elaborar a palestra, eu fiquei tentando imaginar, porque nesse capítulo, o Evangelho bate muito em cima da questão da mediunidade. O dai de graça, que de graça recebestes, foi aquilo que Deus, Ele deixou tanto para os apóstolos na época, como os médiuns de hoje, porque os apóstolos nada mais eram do que médiuns também, né, pessoal? Eles tinham essa capacidade da mediunidade, alguns de evidência, outros de intuição, e assim foram. Os médiuns de hoje, só que naquela época era uma coisa, vamos dizer assim, tanto é que Jesus escolheu a dedo os apóstolos, né? Porque ele sabia que eles que tinham as condições necessárias para o que precisava ser feito na época. Hoje, com o desenvolvimento, com as escolas de médium espalhadas pelas casas espíritas, né? E pelo estudo, sabemos que médios todos somos. Uns mais aguçados, outros menos. Uns para
psicofonia, outros para psicografia, o médium de cura, no caso, que é o que a gente vai bater mais aqui em cima, né? E, tanto naquela época como hoje, isso é um dom dado por Deus. Nenhum médium pode se vangloriar de ser médium. Tá? Nenhum médium pode se vangloriar de ser médium, porque é um dom dado. As pessoas muitas vezes falam assim, mas a pessoa já nasce com o dom da mediunidade. Normalmente, a gente costuma ver aqueles médiuns que estão mais aguçados já desde criança terem alguma... Quem assistiu o filme de Chico, acho que lembra bem os acontecidos da história de Chico Xavier, né? Que ele já desde criança, com essa capacidade de ver os espíritos, de falar com os espíritos, né? Só que, se pegarmos uma pessoa que acha que não é médium, e colocarmos ela para estudar e ela tiver um pleno propósito, ela pode se desenvolver como médium, sim. Tá? Sabemos disso hoje, porque eu conheço pessoas que foram para a mediunidade achando que não tinham mediunidade e através da insistência ali elas acabaram tendo resultado. Não uma mediunidade expressiva como a de Chico. Na verdade, Chico tinha, acho que todos os tipos da mediunidade embutido no Chico, né? Não vou falar assim, mas desenvolve algum tipo de mediunidade. Porque muitas vezes as pessoas acham que o médium é só aquele que transmite uma mensagem através da psicofonia, através da psicografia, tá? E esquecem de um pequeno detalhe. Nesses trabalhos onde existem a psicofonia e a psicografia, um dos médiuns mais importantes, e se vocês conversarem com eles, eles vão sempre estar falando para vocês que eles acham que não faz nada. Chama-se o médium de apoio. Então vocês vão perceber que num grupo de 20 pessoas, vocês encontram 1, 2 psicofonia, uma psicografia, vidência tal. E os outros que acham que não estão fazendo nada, são os médiuns mais importantes que tem, que são os médiuns de doação de energia. Aqueles que fazem a sustentação do grupo, a harmonia do grupo para que ele possa trabalhar. Tá? Então, por isso que eu falei, não existe quem não tenha a mediunidade. Então a mediunidade ela vai para vários pontos. O próprio palestrante é um médium, não deixa de ser. Através da intuição. E os médiuns nada mais são do que intérpretes dos espíritos para instruírem os homens. Não para venderem palavras, fé ou caminho do bem, visto que não são produto de suas concepções. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre seja dela privado. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la do seu objetivo providencial. Tá? Estamos pegando, como eu falei para vocês, bem em cima da mediunidade. Esse capítulo ele pega bem isso. Mas se a gente for ver alguns outros capítulos do Evangelho, nós vamos perceber que dentro do Evangelho muitas situações nos levam à questão do dai de graça o que de graça recebeste. Não deixar a sua mão direita saber o que a esquerda deu. Se a esquerda já deu, é porque ela está dando alguma coisa que ela também recebeu, ela não está cobrando. Estão percebendo como que as ligações vão chegando em outros capítulos do Evangelho? Honrai pai e mãe. Um filho recebe do pai e da mãe carinho de graça, amor de graça, casa de graça, educação de graça. Aí quando o pai fica velho, eles colocam o pai no asilo. Não é assim? Então, olha como que dentro do Evangelho, se a gente for pegar,
e transformar esse capítulo, dai de graça o que de graças recebeis, nós vamos perceber que não é só dentro da mediunidade que nós temos que levar em consideração essa posição do dai de graça o que de graça recebeis. Porque envolve o lado moral da religião, na parte religiosa. Lembrando, mais uma vez, eu sempre falo isso, né? Que a doutrina espírita, ela está apoiada em 3 bases, que seriam a religião, a filosofia e a ciência. Uma completando a outra dentro desses patamares. E justamente a questão da mediunidade dentro da religião, além dela pegar o lado científico, que hoje está sendo estudado pela ciência e comprovado muitas situações, que a mediunidade já vem fazendo há muito tempo atrás, tem a questão moral, que é a questão religiosa dessa parte da mediunidade, né? O lado da questão moral apresenta-se uma consideração real e positiva. A mediunidade séria não pode ser, e jamais será uma profissão. Tá? Lembrando só uma coisa, tá? Não sou eu que estou dizendo. Isso daqui está dentro do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espírito. Logicamente que simplificado, que se eu fosse pegar o capítulo inteiro para falar aqui, aí o horário não dá, né? Então eu fui pegando as partes principais dessa área, onde eles chamam mais a atenção para os cuidados que a gente deve ter com a mediunidade. É que a mediunidade é um dom essencialmente móvel, fúgido, variável e inconstante. A mediunidade não é arte, nem talento. Ela apenas existe com a participação dos espíritos. Aí que eu queria chegar. Chico Xavier não teria psicografado, acho que é quase 700 livros, né? 900, eu não lembro direito lá, eu sei que é um monte de livros, se ele não tivesse a cooperação do plano espiritual. A mediunidade não existe sem a presença do plano espiritual. Isso que nós estamos falando aqui agora foi ditado a Kardec pelo Espírito da Verdade através dos Espíritos. Então, a mediunidade, ela só funciona porque o plano espiritual age sobre nós. Ninguém está escutando a Rádio Novo Som ou a Rádio da Barra agora aqui, tá? Precisa do que para escutar a rádio? De um aparelho, que é o rádio. Sintoniza na frequência dela, vai escutar. Mas a rádio está transmitindo lá, não está? Nós não estamos escutando aqui. Se não tiver o rádio, que é o aparelhinho certo para sintonizar aquilo, ninguém está escutando a rádio. Saiu daqui, montou no carro, sintonizou, está escutando a rádio. O médium é mais ou menos isso. O médium é o aparelho que o plano espiritual usa para trazer essas informações. Se o plano espiritual resolver tirar a rádio dele do ar, tirar a tomada, o médium não vai fazer nada aqui embaixo sozinho. Não vai servir para nada, na verdade. Tá? Precisamos frisar bem isso. Porque nós somos muito questionados hoje sobre cartomantes, leituras de cartas, se isso é correto, se não é, não sei o que tem e tal. Uma das coisas que me atraiu muito para a doutrina espírita, me atraiu porque eu já nasci dentro, né? Mas assim, que me faz ficar e estudar na doutrina espírita, é porque em lugar nenhum nós vamos encontrar aqui nada falando assim, que a gente não pode fazer isso ou aquilo. A instrução do plano espiritual faz com que nós, com a nossa razão, estudemos o assunto e nós, com a nossa personalidade, com a nossa vivência, com a nossa experiência, com aquilo que nós achamos que possa ser bom ou ruim, vamos
absorver essas situações e vamos agir na vida, né? Aí nós vamos usar a parte filosófica da doutrina, tá ok? Serve para mim isso, para me encaixar na minha vida, está me dando um bom caminho, então eu vou usar. Não estou gostando dessa situação, não vou usar. Livre-arbítrio para fazer o que bem entende. Todo mundo, ninguém tem que seguir necessariamente o que está aqui. Tá? Isso daqui, bem dizer, seria uma instrução de conduta. Vai usar quem queira. Quer dizer, pela quantidade de gente que eu vejo aqui toda quinta-feira já, que já ficamos amigos conhecidos de noite, né, de quintas, se estão voltando aqui e estão retornando aqui, é porque estão gostando do que estão aprendendo. Não é isso? Está servindo como um ponto de apoio para as reais necessidades que nós temos no dia a dia. Até para nós tomarmos as nossas decisões e direcionamentos da nossa vida. Senão ninguém mais faria aqui. Não é a primeira vez que fala sobre o capítulo 26. Só que é aquela velha história que a gente fala. Parece que cada vez que a gente lê o Evangelho, já está na 10ª vez, mas a gente passa por algum lugar que fala assim, nossa, parece que eu não tinha lido isso. Não é que a gente não tinha lido. É que a experiência nossa entre a primeira vez que nós lemos e a 10ª vez, ela mudou. Por quê? Até porque nós usamos o ensinamento do Evangelho em alguma parte que nos mexeu, e fez a gente mudar algum tipo de conduta na vida da gente, uma forma de agir, e isso refletiu no ser. Refletiu no ser, numa próxima vez que você vai ler aquilo, você fala, nossa, parece por quê? Porque agora a tua experiência de vida, a tua razão dá condições de você analisar aquela situação de uma forma mais profunda. Né? A coisa te toca mais fundo, não é assim que fala? A idade vai chegando, né? As responsabilidades vão ficando, tudo isso vai alterando na vida do ser humano e vai formando a personalidade do ser. Se der tempo, depois eu vou falar sobre a questão da individualidade e a personalidade. A última frase aqui dele, ó. Não há um único médium no mundo que possa garantir, olha só, gente, não há nenhum médium no mundo que possa garantir a obtenção de uma manifestação espírita num determinado instante. Nenhum médium pode ter essa manifestação. E nem quem está passando a manifestação. Aprendam uma coisa no plano espiritual. Espíritos evoluídos, superiores, eles não se identificam. Eles não se identificam. Porque a maior curiosidade de quem vai a um trabalho onde há a psicofonia ou a psicografia é que essa psicografia saia assinada para a pessoa saber quem foi que mandou ou que a pessoa fale o nome de quem foi. E aí é que está uma dos maiores, os espíritos de uma baixa categoria ocupam dessa condição, até como brincadeiras, são os famosos zombeteiros, né? Chamados de zombeteiros. Então, o plano evoluído, o plano espiritual evoluído, normalmente ele não passa uma instrução com nomes. Justamente para que a coisa não tome uma proporção que não se deve. Tá? Ou comece a partir, a coisa passar a ser zombeteria, vamos dizer assim, zombaria, não sei como é que fala isso daí, mas mais ou menos ir para o lado de zombar dos espíritos inferiores aproveitarem para brincar com os sentimentos das pessoas. Tá? Então, normalmente, quando a gente pergunta, eu trabalho muito nesses trabalhos de orientação aos desencarnados. Quando vem algum espírito dando alguma orientação, que a gente pergunta, mas como é que eu posso saber numa próxima vez quem é você? Como é que é teu nome? Saibam apenas que é um amigo que está dando uma informação. Eles não dão nome. A gente pode dar o nome que a gente quiser para eles. Tanto é que lá em Igaraçu nós temos irmão José, irmão João, mas não nada que eles... Nós é que identificamos com esse nome para saber numa próxima vez quando eles vêm, a gente sabe quem foi. Porque o médium vidente consegue até vê-los, mas não conseguimos identificar quem seja. E eles não se identificam. Então a gente coloca algum tipo de nome só para poder saber falar assim, ó, eu vi o irmão João ou o irmão José, mas só para poder
mas não que seja o nome certo dele, tá? Até porque, é isso que nós vamos falar depois, da questão da individualidade e da personalidade. Passa para nós. Afirmar o contrário é negar aquele que paga. Não é de si mesmo que o explorador dispõe, é dos espíritos cuja cooperação se colocou à venda. Esta ideia causa repugnância, palavras do plano espiritual, transcritas por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Foi esse tráfico explorado pelos impostores, pela ignorância, pela crendice e pela superstição que motivou a proibição de Moisés, na época que foi proibidas as manifestações. Isso nós estamos falando coisa de 6 a 8 mil anos atrás, tá? Porque o uso dela era inapropriado para o momento. Por quê? O ser humano lá atrás ainda não tinha o desenvolvimento, a capacidade correta de discernimento que nem hoje vem acontecendo, tá? O espiritismo moderno, compreendendo a seriedade da questão, lançou sobre esses exploradores o descrédito, elevando a mediunidade à categoria de missão. Então, hoje, para o plano espiritual, hoje não, né? 1857 foi escrito isso. A mediunidade, ela é tida, a pessoa que tem a mediunidade, usa a sua mediunidade em benefício do próximo, ela está num processo missionário aqui na Terra. Por isso que alguns têm uma capacidade um pouco mais aguçada, outros não. Porque quando nós fazemos a nossa programação, lá no plano espiritual, para o reencarne, até nessa questão nós assumimos os nossos compromissos, né? Normalmente eles costumam dizer que o palestrante, em uma encarnação passada, tirou muita gente do caminho correto, usando daquilo ali, de impostores, de ignorância do povo, da crendice, de superstição, e acabou desviando muita gente de mau caminho. E hoje está tendo a oportunidade de aqui vir falar e trazer a palavra nova, com novos recursos, com uma sabedoria diferente. É uma forma de abrandar aquilo que no passado ele fez de errado também, tá? Então não pensa que quem está falando aqui é porque sabe mais ou alguma coisa, nada disso, viu, gente? É que existe alguma coisa que nos impulsiona, justamente para a gente estar cumprindo isso se for uma missão mesmo, né? E está também resgatando alguma coisa de errado que foi feito no passado, né? Pulou já, hein? Ô, Michael, eu não sei fazer aquela coisa que você faz aqui, mas acho que dá para ler. A mediunidade, eu nunca lembro onde que é. Agora tá. Aí, pronto, puxou, senão a letra fica fora. Mas não tinha cortado a letra não, tá tranquilo, obrigado. A mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada santa e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade de cura. Hoje nós estamos de muitas doenças, muitas pessoas que procuram a casa espírita com doenças desenganadas pelos médicos, né? Que já passaram por tudo quanto é tipo de exame, por situações. Eu vivi dentro do trabalho da quarta-feira lá no SEC por um tempo, e eu observei isso, né? Tem um caso de uma pessoa que passou totalmente desenganada, com um tempo até de vida já marcado, viu, gente? Está aí hoje, vivendo, com filhos, está bem. E está lá. Eu sou um que fui curado lá dentro também, né? Fui curado, não, fui protelado. Com um problema na perna, consegui protelar 7 anos e achar uma nova técnica que hoje estou andando. Porque se fosse ver, acho que nem andando já não estaria mais. Estou andando normal, mas que eu precisei esse protelado de uns 7 anos para chegar nessa nova técnica que conseguiu fazer com que eu estivesse nessa situação. Não sei se mérito ou não, mas foi por lá, por intermédio daquele tratamento também. Então a mediunidade de cura hoje está resolvendo situações. Lembrando, hein, gente?
A mediunidade de cura não faz nada sozinho. Aí que está a questão. Porque não adianta a pessoa vir aqui procurar a cura dos seus males se não tiver fé no que está fazendo. Se não acreditar nisso. Não vai resolver, porque aqui a gente não consegue ajudar ninguém que não queira ser ajudado. Começa assim. A gente está tentando fazer um trabalho, orientação, os médiuns estão lá dentro esperando para a hora do passe, tudo mais. Só que se a pessoa vir aqui totalmente refratária a isso que está sendo colocado, a isso que está sendo falado, a isso que está sendo empregado lá dentro, o centro não consegue fazer milagre também não, porque depende muito da pessoa. Eu vou dizer para vocês que até assim, uma proporção de 80% a 90% vai da fé da pessoa acreditar no que ela está correndo atrás, no que ela está buscando. Tá? Isso na vida da gente inteira, viu gente? Não é só dentro da casa espírita não, tá? Isso é na vida da gente que acontece assim. Aquele que não tem do que viver, olha só essa puxada de orelha que ele dá no final do capítulo. Aquele que não tem do que viver, que procure recursos em outros lugares, menos na mediunidade. E que apenas dedique a ela o tempo que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifícios, enquanto se afastarão daqueles que esperam fazer da mediunidade um modo de subir na vida. O plano espiritual, ele entende até a nossa correria do dia a dia, e ele vai levar muito em consideração, mesmo que a pessoa tenha condição só de vir numa quinta-feira, das 8 até 9, 9:30 da noite, se dedicar ao trabalho da doutrina espírita, por causa de não ter tempo para fazer em mais tempo do que isso. Então, só que ele frisa bem, se não tem de onde viver, que não seja com o recurso da mediunidade. E indo pregar e dizendo, estou começando pelo fim, viu gente? Porque isso é o início do capítulo 26, né? E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Isso são palavras de Jesus para os apóstolos, quando ele fala que os apóstolos eram de pouca fé, quando eles foram atender a uma pessoa que estava, como a gente diz hoje, num processo obsessivo, né? E eles expulsaram os demônios. Seria expulsar aquele coitado daquele irmãozinho ignorante que estava ali obsedando aquela pessoa, né? E para concluir isso tudo, que foi um estudo que entrou por meio do caminho, que em princípio parecia que não tem nada a ver, mas eu acho que tem tudo a ver com a gente. Quando a gente fala em individualidade e personalidade, vamos levar bem isso. Quando eu falei aqui atrás para vocês que muitas vezes o palestrante, falando que seria via de regra, todos são assim, né? Que o palestrante de uma vida passada, ele tirou muita gente do caminho que seria o correto, hoje está tendo a oportunidade de vir. Por que isso? A individualidade, nós temos que entendê-la como o espírito, que foi criado simples e ignorante. E ele tem todo um tempo, a eternidade, para ele evoluir. Durante esse processo da individualidade, há a encarnação no corpo material. E aí passamos a ser uma personalidade. Hoje eu vivo a personalidade Pedro. Espírita, tem família, tal, é o Pedro, pai do Pedrinho, marido tal, filho da Dona Zilda, do seu Álvaro, tal, entendeu? A personalidade Pedro. Mas numa vida passada, ou em várias outras vidas passadas, eu fui uma outra personalidade. Isso daqui é como se fosse uma novela, um teatro. Cada peça ou cada novela diferente, a gente assume um papel diferente. E com o espírito a mesma situação. Então, hoje eu estou vivendo essa personalidade, mas a minha personalidade lá atrás, as minhas personalidades, porque hoje a personalidade Pedro é um conjunto de personalidades que, encarnado nesse plano, passou por experiências boas
ruins, formou um arquivo que toda vez que desencarna, leva como experiência gravado no seu HD a experiência daquela personalidade. Junta com as das outras personalidades, tenta tirar o de melhor que isso fez e volta para uma nova personalidade, tentando ser melhor. Porque a ideia das personalidades ou das reencarnações é o espírito evoluir e se melhorar. Então, todos nós, não é só o Pedro, estou usando eu como exemplo, todos nós vivemos isso. E a personalidade, ela tem uma influência muito grande na evolução do espírito, por causa que a personalidade, o espírito não tem sexo, a personalidade tem. A personalidade pode vir como homem ou como mulher. Uma vida como um, uma vida como o outro. Depende do que o espírito escolhe no seu plano de reencarnação. A personalidade passa por riqueza, pobreza, beleza, poder, humildade, orgulho, sabe? Os contras um do outro. A personalidade vive isso na sua vida. Se nessa personalidade de hoje tem um ponto fraco, um ponto ruim ainda, não, né? Deve ter um monte, né? Mas, vamos supor assim, aqueles pontos que mais ressaltam como ruim ainda para a evolução do espírito, é ela que está sendo trabalhada. E a hora que nós voltarmos para a individualidade, levamos essa experiência da última reencarnação. Então, eu vou me apresentar como Pedro lá, mas tenho que lembrar que nos meus arquivos pode ter a Josefa, o João, o Benedito, e assim vai. São várias as personalidades que formaram essa individualidade. E a individualidade, como nós falamos, ela vai ser eterna. Quando ela alcançar um patamar de evolução, ela vai estar na eternidade com todas essas experiências formadas. Eu costumo dizer para as pessoas assim, a gente não vê, hoje em dia já está tendo mais, né? Mas era difícil da gente encontrar até tempos atrás pessoas que não tivessem cabelo branco num patamar de poder ou de mando, vamos dizer assim. Se a gente for pegar, vamos pegar as Forças Armadas, você não acha coronel, almirante, essas coisas, está lá no último posto de categoria, ninguém novinho de cabelo preto, não existe isso. Por quê? Porque eles tiveram que passar por soldado, sargento, major, capitão. Por quê? O que eles fizeram por cada posto que eles passaram? Adquiriram o quê? Experiências. Para formar um conteúdo total para estar num posto maior que seria o de mando. Onde a gente espera que era para a pessoa ter uma capacidade maior quando está no mando, né? Que conhecesse de todos os lados daquilo que está sendo mandado. Para poder fazer. E isso é o espírito aqui embaixo. Então, cada vez que ele vem, ele aprende uma nova história, uma nova situação que forma a sua personalidade atual, mas que interfere diretamente na individualidade que é eterna. Tá bom? Então, acho que não tem mais nada depois desse, né? Foi útil? Então, que possamos nós termos essa visão dentro da nossa personalidade atual. Que façamos uso dessa personalidade atual da melhor forma possível, conseguindo angariar os melhores ensinamentos que possamos tirar daqui, para que a nossa individualidade não fique por muito tempo fixada a planos inferiores como a Terra está hoje. Que nós possamos, dentro dessa nova personalidade, angariar recursos para que
na próxima personalidade que a gente vir a ter aqui, possamos estar dentro desse plano, mas já o planeta num processo de regeneração. Já também o planeta passado por um processo evolutivo e nós estarmos aqui podendo estar evoluindo junto com esse planeta. Esses são os meus votos para todos nós, que nós possamos conseguir nesse empenho, e isso depende da gente, né? Depende de cada um, dos estudos nossos, de como enfrentamos, encaramos a vida, de como as lições da vida interferem na gente. Tá bom? Nós vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos agora, que são os passos. E vamos fazer uma prece, né? É verdade. Pessoal, esqueci ali. A hora que vocês forem sair, o Roosevelt me mandou essa semana, amanhã no SEC eu vou estar colocando também, vai ter a comemoração dos 9 anos do ASEAC, do Kardec, que vai ser no dia, se eu não me engano, acho que é 19 e 20 agora de julho. 18 e 19 de julho, vai ter um palestrante, eu vi o nome dele ali, mas não lembro agora. Bom, é mais fácil vocês passarem, alguém vai tomar uma aguinha, ler o cartaz, está lá o convite, vai ser muito bom, vai ter uma... no sábado à tarde, vai ter uma... Não é uma palestra, como é que fala quando tem um seminário, né? Com assuntos interessantes ali, com esse palestrante também, que vai estar na sexta-feira à noite, na comemoração dos 9 anos do ASEAC. Para quem não sabe, o ASEAC é o Allan Kardec, que fica lá no Sonho Nosso. Tá bom? Vamos ao... Vamos acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos, ampliarmos o nosso perispírito, a nossa aura, abrir os nossos campos de percepção, deixando com que esses nossos irmãos do plano espiritual trabalhem nessa nossa aura, nesse nosso perispírito, alterando as nossas energias negativas por uma energia positiva, que vai interferir diretamente no nosso corpo. Lembrando que desde quando nós chegamos na casa, o plano espiritual já vem trabalhando com a gente. E quando formos agora para os trabalhos de paz, que possamos de coração aberto, termos fé, acreditarmos naquilo que viemos buscar. Uma boa noite a todos. Que Deus esteja conosco.